Sendo 148 pessoas direta e 138 indiretamente, deixando quase 70 bilhões de dólares em danos e causando quedas de energia. 2013, inauguração do túnel ferroviário submarino sobre o Estreito de Bósforo, ligando as partes europeia e asiática de Istambul. Em 2015, a China anunciava o fim da política do filho único após 35 anos. 2018, voo Lion Air 610 de um Boeing 737 MAX cai após decolar de Jakarta, na Indonésia, matando 189 pessoas a bordo. Agora 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, eu sou sonoplasta Itamar Jardina. Acabou o feriadão. Funcionários públicos do estado e do município voltam ao trabalho nesta terça-feira. Para os estudantes é bom lembrar, hoje tem aula. 4 motoristas foram presos e 52 flagrados dirigindo sob efeito de álcool durante o feriado prolongado entre terça-feira e a madrugada de ontem. O levantamento é do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas DETRAN após mais uma operação Lei Seca. Durante as abordagens, 1.417 veículos foram fiscalizados, sendo 860 carros e 557 motocicletas. Ao todo foram realizados 775 testes de alcoolemia com o bafômetro no período. Peregrine, os motoristas continuam dirigindo bêbados aí pelas ruas da cidade, né? Principalmente nos feriadões, fins de semana e por aí vai. Pois é, Paulo, bom dia a você, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã, é verdade, tá aí, os números comprovam que o pessoal bebe muito, principalmente no final de semana, e isso também, Paulo Guerra, acontece no meio da semana, quarta, quinta-feira, quando o pessoal sai das baladas, saem dos forróis e vão beber em postos de gasolina, às vezes já saem das casas de show já completamente bêbados, e vão aí dirigir na cidade, porque tem festa, Paulo, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, com casas de shows aí completamente lotadas. Ou seja, alternados a bom bordo com o porão cheio d'água, seria isso, Peregrini? Seria isso, Paulo Guerra, aí o bom trabalho aí feito pelo DETRAN, graças a Deus aí, tirando, quem sabe, salvando vidas na hora que estavam apreendendo esses veículos de motorista bêbado. A única coisa que não acaba mesmo, Peregrini, são os assaltos a ônibus em Manaus. Pois é, e a noite de ontem mais um, Paulo Guerra, e foi no Mutirão, no bairro Mutirão. O ônibus da linha 047 estava praticamente lotado quando os bandidos entraram. Eram 3, fizeram a limpa dentro do ônibus, levaram tudo, não deixaram nada dos pertences de valor dos passageiros, do motorista e do cobrador. As pessoas que estacionam carros em ruas desertas, em locais distantes, devem se acautelar, devem tomar muito cuidado. Peregrini, ontem me postava, inclusive, um assalto acontecido no bairro do Japim, né, Peregrini? 2 bandidos andando ali como que não queriam nada, e aquele carro que eles levaram, eles estavam naquele carro ou eles levaram o carro de alguém, Peregrini? Eles levaram o carro de alguém, Paulo Guerra, a polícia já está no encalço desses bandidos, todo cuidado é pouco. Ontem também, Paulo Guerra, houve um assalto com disparo de arma de fogo, inclusive, uma parada de ônibus, né, para o passageiro esperando lá o coletivo, chegou um bandido, anunciou o assalto e para intimidar, para que todo mundo entregasse os celulares, ele acabou atirando em direção aos passageiros, graças a Deus não feriu ninguém, e todo mundo ficou em pânico na parada de ônibus. Pois é, Peregrini, 2 assaltos a ônibus, a linha 030 e a 560. E a bandidagem está aí, a desafiar a polícia, fala na operação Catraca e um monte de operação, mas a operação é feita mesmo em hospital, Peregrini. Pois é, Paulo Guerra, mas a notícia boa em relação a isso, Paulo, é que depois da retirada daquele quebra-mola lá na pista da raquete, Distrito Industrial 2, Paulo, a partir daquele momento, há 2 meses, conversava com o presidente do sindicato dos trabalhadores do transporte especial, há 2 meses não tem assalto. A polícia colocou aí gente apaisana, policiais apaisana, melhor dizendo, e para combater esse tipo de criminalidade, e graças a Deus ao transporte especial deu uma trégua, Paulo. Pois é, Peregrini, o especial deu uma trégua, mas os bandidos estão indo para as linhas convencionais, e onde tem mais gente, o assalto pode render mais. Pois é, tem acontecido isso, Paulo, né? Tem acontecido isso, infelizmente, ontem aí mais assaltos, já teve agora estão disparando, né, dentro dos ônibus, vários ônibus aí que já teve disparo de arma de fogo,
e a população anda amedrontada. Realmente, Paulo Guerra, é uma roleta russa andar de ônibus em Manaus, principalmente à noite. Peregrini, o pessoal do IML, felizmente, sem muito trabalho, a não ser aqueles exames que acontecem todos os dias lá, e são muitos. São muitos, Paulo, mas exame de corpo de delito, Paulo Guerra e a gente, nós já conversávamos aí no começo da madrugada, Paulo, nenhum até o presente momento. Houve sim algumas tentativas de homicídio, como lá na Feira da Banana, um homem teve aí o corpo perfurado a tiros, continua internado, mas não morreu não, Paulo. Houve uma tentativa de homicídio na área central, mas não acabou em morte. Um acidente aconteceu na M10, choque entre dois carros que capotaram, inclusive 6 pessoas saíram feridas. Segundo informações, algumas delas em estado grave. Tem alguma informação, Peregrini, sobre o estado de saúde dessas pessoas? Pois é, Paulo, né? Continuam internadas em estado grave, 5 dessas pessoas continuam das 6, 5 estão internadas ainda e 2 em estado grave, né? Inclusive uma criança de 6 anos de idade também, que ficou bastante ferida nesse acidente. Como você falou, Paulo, o interessante nas fotos que nós tivemos acesso, os 2 carros com as rodas para cima, né? Um HB20 e uma Fiat Strada. Foi um choque violentíssimo, Peregrini, mais um acontecido na M10. Peregrini, bom trabalho para você, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações, dizendo, Paulo, que o trânsito já está voltando à sua normalidade, já temos aí uma grande movimentação na Avenida Grande Circular e Alameda Cosme Ferreira. Em relação ao transporte coletivo, tudo dentro da normalidade até o presente momento, e o tempo é bem nublado por aqui, Paulo Guerra, oferecendo possibilidade de chuva sim, aqui é onde estamos nesse momento, na Alameda Cosme Ferreira. Pois é, Peregrini, como dissemos aqui na abertura, a meteorologia diz que o tempo vai ficar nublado e o clima-tempo diz que vai chover. A Prefeitura de Iranduba está convocando todos os servidores efetivos, contratados e comissionados para se recadastrarem até o dia 7 de novembro na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Segundo o prefeito Francisco Gomes e a secretária da CEMAF, Judia de Turi, o recadastramento atende a uma exigência do Tribunal de Contas da União e tem por finalidade atualizar os dados dos servidores dos sistemas e-contas e e-social. Os funcionários que não comparecerem dentro do prazo estabelecido podem ter os seus pagamentos suspensos a partir do mês que vem. Os documentos necessários com respectivas cópias são RG, CPF, comprovante de residência atualizado, título de eleitor e carteira profissional, além de RG, CPF e certidão de nascimento dos dependentes menores de 14 anos. Conhecido como Terra das Cachoeiras, Presidente Figueiredo recebe amanhã a caravana do turismo promovida pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas. A iniciativa tem como finalidade intermediar junto aos operadores do trade local e instituições financeiras o fomento para a infraestrutura turística dos prestadores de serviços do setor. A ação contará com a participação de agentes financeiros do Banco da Amazônia e da Caixa Econômica Federal, além de técnicos do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas. O encontro será realizado no auditório da Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo das 8 às 17 horas. O Sistema Nacional de Emprego no Amazonas divulga 45 vagas de emprego para esta terça-feira. Os interessados devem comparecer na sede do serviço localizado na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista, situada entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. Estão abertas até o dia 23 de novembro as inscrições gratuitas para a educação de jovens e adultos EJA do Sesc Amazonas. São oferecidas 77 vagas para os ensinos fundamental e médio por meio do programa de comprometimento e gratuidade. Serão 17 vagas para os anos iniciais do ensino fundamental, 1º ao 5º ano, 13 vagas para os anos finais do ensino fundamental, 6º ao 9º ano e 47 vagas para o ensino médio. As oportunidades destinam-se preferencialmente aos comerciários e seus dependentes e aos estudantes egressos da rede pública da educação básica, todos cuja renda familiar mensal não ultrapasse o valor de 3 salários mínimos nacionais. As aulas terão início dia 3 de fevereiro de 2020 e serão ministradas de segunda a sexta-feira de 19 às 22 horas no Centro de Educação Danilo de Matos Ariosa, no centro da cidade. Cada série será cursada em 6 meses. As inscrições serão realizadas na Secretaria da Seção de Educação do Centro de Educação Danilo de Matos Ariosa,
de segunda a sexta-feira, de 8h30 às 17h30 e aos sábados, de 9 às 13 horas. O programa Centelha Amazonas, que visa apoiar ideias inovadoras para transformá-las em negócio de sucesso, encerra suas inscrições hoje. As propostas concorrem a até R$65 mil para permitir aos novos empreendedores iniciar um novo negócio. O investimento é oferecido por meio de subvenção econômica, ou seja, recurso não reembolsável, para apoiar até 28 projetos de inovação apenas do Amazonas. Realizado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, em parceria com a financiadora de inovação e pesquisa FINEP, a inscrição de ideia inovadora é gratuita e pode ser realizada por meio do site do programa. O programa Centelha é realizado em 21 estados. O Ministério Público Federal no Amazonas promoverá, em parceria com o Comitê Estadual de Combate à Violência Obstétrica, bazar e roda de conversa no município do Careiro, no dia 23 de novembro, a partir das 10 horas, no Centro de Convivência do Idoso daquele município. Abertas ao público, as atividades são parte da programação voltada ao enfrentamento à violência obstétrica, que será realizada ao longo do mês de novembro no estado. Agora 6h05 em Manaus. A temporada de cruzeiros 2019 e 2020 vai contar com 16 navios no estado, conforme a empresa estadual de turismo do Amazonas. O período representa um aumento de 15,47% no número de turistas em comparação com o ano passado. Desembarcarão em Manaus e em Parintins um total de 20.550 visitantes, entre passageiros e tripulantes. No período 2018-2019, durante a passagem de 15 transatlânticos, 17.797 turistas estiveram no Amazonas. A temporada começa no dia 3 de novembro com a chegada do navio Viking Sun e se estenderá até o dia 2 de maio de 2020, incluindo navios expedicionários de alto nível. No dia 31 de janeiro de 2020, o Queen Victoria aportará em Manaus com mais de 2.900 turistas entre tripulantes e cruzeiristas. Além de Manaus, os excursionistas passarão também pela cidade de Parintins. O último dia de provas do vestibular 2019 e acesso 2020 da Universidade do Estado registrou a ausência de 8.343 candidatos ontem. O número corresponde a 22,76% do total de inscritos, tanto em Manaus como no interior do estado. Ao todo, 1.727 vagas são oferecidas. No primeiro dia do vestibular, que iniciou no domingo, a universidade registrou 7.713 abstenções, ou seja, 21,05% do total de inscritos em todo o Amazonas. O gabarito do exame será divulgado nesta terça-feira no portal da UEA a partir das 20 horas, horário Manaus. Já a lista com os nomes dos aprovados será no dia 17 de dezembro. As provas do CIS ocorrerão hoje, com início às 13 horas e fechamento dos portões às 12h50 pelo horário de Manaus. No Vaticano, Wilson Lima alinha parceria com o Reino Unido e convida participantes da cúpula para a reunião do Fórum Global de Governadores em 2020 no Amazonas. Quando o assunto é Amazônia, o Amazonas não pode deixar de marcar sua posição. Foi o que disse ontem o governador Wilson Lima durante a primeira cúpula dos governadores dos estados da Panamazônia na Academia de Ciências do Vaticano. O governador disse que o estado tem 97% da sua floresta preservados e que o Amazonas será sede da reunião anual do Fórum Global de Governadores para o Clima e Florestas em 2020. Wilson Lima aproveitou a oportunidade e convidou todos os presentes para o evento que ocorrerá em Manaus no período de 4 a 7 de maio do ano que vem, no Centro de Convenções Vasco Vasques. Durante a cúpula, o governador do Amazonas também tratou de futuras parcerias para o estado. Ele esteve reunido com o representante especial do primeiro-ministro do Reino Unido para o Clima e Florestas, Johan Eliash. Os dois alinham parceria e agora vão desenhar como o Reino Unido poderá investir no Amazonas. De acordo com Wilson Lima, o Reino Unido faz parte dos países que querem investir nos próximos 5 anos algo em torno de 100 bilhões de reais. Segundo o governador, os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e do Reino Unido, respectivamente, já começaram a se reunir conjuntamente com a Fundação Amazonas Sustentável para captar esses recursos e entender de que forma o Reino Unido pode dar a sua contribuição. Sobre a primeira cúpula dos governadores dos estados da Panamazônia, o Wilson Lima comentou: Esse é um evento
que é realizado pós-sínodo. Já tivemos acesso aos entendimentos que foram deliberados durante esse encontro, que durou aproximadamente um mês, e está muito alinhado com os objetivos dos governadores no sentido de promover esse desenvolvimento sustentável. E esse desenvolvimento sustentável para a Amazônia, ele se baseia sobretudo na dignidade do ser humano, no respeito ao cidadão e na preservação daquele que está mais interessado em preservar a floresta. Além de Wilson Lima do Amazonas, participaram do encontro em Roma os governadores Valdez Góes do Amapá, que também é presidente do Consórcio Interestadual para a Amazônia Legal, Helder Barbalho do Pará, Flávio Dino do Maranhão e Wellington Dias do Piauí, que representa o Consórcio do Nordeste. Dom Cláudio Umes, relator geral do Sínodo para a Amazônia e presidente da Rede Eclesial Panamazônica, além de Marcelo Sanches Sorondo, chanceler da Academia de Ciências do Vaticano, conduziram a reunião. O Amazonas também esteve representado pelo diretor da Fundação Amazonas Sustentável, Virgílio Viana, bem como pelas instituições Conservation International e Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM. Os governadores assinaram uma declaração e destacaram a fundamental importância da Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a região panamazônica, conduzida pelo Papa Francisco, que, na visão dos chefes de Estado, ampliou o chamamento em defesa da Amazônia e de um modelo de desenvolvimento sustentável com ênfase na justiça social, solidariedade, respeito à natureza e às populações originárias e tradicionais, especialmente indígenas. Os participantes definiram que a próxima cúpula dos governadores da Panamazônia será em Belém, capital do Pará. Agora 6h11 em Manaus. O Amazonas é o terceiro estado da região norte com maior número de focos de queimadas registrados em 2019. Até o domingo foram contabilizados 11.831 casos, índice inferior aos registros dos estados do Pará com 19.909 e Tocantins com 12.871 focos. Dados do projeto Queimadas apontam que o número contabilizado em 2019 no Amazonas já é o maior dos últimos 3 anos. Logo abaixo, o ranking da região norte é composto pelos estados de Rondônia, Acre, Roraima e Amapá, respectivamente. 6h12. Polícia. Depois que noticiamos aqui assaltos a 2 ônibus das linhas 030 e 560, um ouvinte faz aqui um comentário procedente, Peregrini. Ele diz que a polícia prende esses bandidos que assaltam os ônibus, eles vão para audiência de custódia e quase sempre são liberados. É verdade, não é, Peregrini? Essa é uma realidade, Paulo. Nós acompanhamos aí sempre o trabalho da polícia e quantas vezes nós não noticiamos aqui, Paulo Guerra também, o motorista que já conhece, né? Aquele bandido que já o assaltou 2, 3, 4, 5 vezes até, o mesmo camarada vai lá, é preso e depois é solto e volta a assaltar, já fica até conhecido do motorista. Peregrini, como é que está o tempo aí na região onde você está? Zona leste da cidade, Paulo Guerra, proximidades do pronto-socorro João Lúcio, com tempo ainda nublado nesse momento. Daqui a pouco o Peregrini volta trazendo outras informações. Um acidente envolvendo uma picape e um SUV deixou 6 pessoas gravemente feridas, inclusive uma criança de 6 anos na rodovia M10 que liga Manaus a Itacoatiara. De acordo com informações da Polícia Militar, a batida entre os veículos pode ter sido ocasionada devido a um dos motoristas ter perdido o controle. Com o impacto, os veículos capotaram na via. Conforme os policiais, as 6 vítimas sofreram ferimentos graves, mas foram socorridas a tempo e levadas para o hospital e pronto-socorro João Lúcio. Um suspeito de assalto identificado como Davi Feliciano Grandes, de 22 anos, acabou morto com 2 tiros na cabeça após atirar contra policiais militares durante uma perseguição. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira em Tabatinga. De acordo com o 8º Batalhão de Polícia Militar, por volta das 8 horas, o suspeito e um comparsa haviam assaltado uma distribuidora de gás na rua General Sampaio, bairro Brilhante. Legítima defesa e a tese principal que os advogados de defesa do delegado Gustavo Sotero vão defender no julgamento de hoje, conforme o advogado de defesa Cláudio Daledoni, especializado em defender policiais. Na tarde desta segunda-feira, Daledoni recebeu a imprensa e deu uma prévia
de como vai trabalhar para tentar absolver o cliente acusado de matar a tiros o advogado Wilson de Lima no Porão do Alemão em novembro de 2017. Para o júri popular, Daledoni, que é dono de um escritório de advocacia especializado em casos envolvendo policiais, trouxe mais 4 advogados e a renomada perita criminal, seção de crimes contra a pessoa, morte violenta, também do Paraná, Jussara Juekel. Além do homicídio de Wilson de Lima, Sotero também responde por tentativa de homicídio contra Fabiola Rodrigues Pinto de Oliveira, esposa do advogado morto. Maurício Carvalho Rocha e Yuri José Paiva Dácio de Souza, também baleados na casa noturna no dia 27 de novembro de 2017. O delegado Gustavo Sotero desferiu 3 tiros no advogado Wilson de Lima com a intenção de matar, não para se defender. Essa será a tese defendida pelos assistentes de acusação amanhã no primeiro tribunal, ou melhor dizendo, hoje, na primeira vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, quando terá início o julgamento do delegado acusado de homicídio contra Wilson. Roberto Pellegrini, esse julgamento é aguardado com muita expectativa. Paulo, e todo um sistema de segurança já foi testado, já foi elaborado para a chegada do delegado ao local. Muita gente também deve ficar fora do fórum, né? Muita gente acompanhando, algumas pessoas se manifestando. É esperado todo esse tipo de situação para hoje também. Até mesmo o Manaus Trem já está a postos para o dia de hoje ali no entorno do fórum. Pellegrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra. O homem foi baleado, quase morre na área, nas proximidades do Porto de Manaus. Foi ali nas proximidades, Paulo Guerra, da Feira da Banana. O homem levou um balaço na região do peito. Não se sabe ainda quem atirou e por que matou e por que atirou nesse homem. O homem ficou gravemente ferido e foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto. Mais uma grande ação da Força Tática. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma grande apreensão de drogas aconteceu à noite de ontem. Policiais militares da Força Tática fizeram apreensão, acredite, de 134 quilos de droga e material para embalo de entorpecentes em um depósito de droga na Rua das Gardênias, no bairro Jorge Teixeira. Paulo Guerra, ninguém foi preso, mas uma identidade de um homem de nacionalidade colombiana foi encontrada no local. Balanças de precisão e, repito, a grande quantidade de 134 quilos de drogas foram encontradas no bairro Jorge Teixeira e foi uma ação da Força Tática, que chegou até essa quantidade de droga através de denúncia do WhatsApp. Então, se você quiser fazer contato com a Força Tática, atenção, vou dizer agora o número do WhatsApp da Força Tática. A Força Tática vai até o local quando você passa um WhatsApp para a corporação da Força Tática. Atenção para o número 99428 4400. 99428 4400. Esse é o WhatsApp, o número do WhatsApp da Força Tática. Você faz contato e denuncia qualquer tipo de denúncia em relação à polícia, ou droga, ponto de droga, ou assaltante que esteja perturbando por aí. Se você souber de algum roubo, souber de alguém que está guardando algum roubo, guardando droga, é só ligar. Atenção, 99428 4400 é o número do WhatsApp da Força Tática, que ontem fez aí uma grande apreensão de drogas. 134 quilos de droga apreendida no bairro Jorge Teixeira, que fica na nossa querida Zona Leste, apreendida aí pelos policiais da Força Tática. Pronto, socorro 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento. Era por volta de 22 horas e 30 minutos, quando uma pessoa, uma jovem de 23 anos, foi atropelada por uma motocicleta. Ela foi levada rapidamente para o socorro 28 de agosto, onde foi rapidamente atendida. Foi muito bem atendida pelos anjos da vida do pronto-socorro 28 de agosto. Os profissionais agiram rapidamente, os médicos,
os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, e salvaram a vida dessa jovem que deu entrada entre a vida e a morte no pronto-socorro 28 de agosto. Pronto, socorro João Lúcio! O João Lúcio, a noite passada, um homem de 34 anos de idade deu entrada vítima de uma estocada. Ele levou um golpe de chave de fenda. As primeiras informações dão conta de que ele se envolveu em numa briga de rua, até que o seu oponente conseguiu uma chave de fenda e enfiou na barriga de seu oponente, que deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Era por volta de 19h32 à noite de ontem. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Ele foi vítima de agressão física, apanhou furos, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As primeiras informações dão conta de que ele se envolveu em uma briga de bar. E acabou se ferindo gravemente e foi levado ao pronto-socorro João Lúcio. Olha a faca, olha a morte! Também no pronto-socorro João Lúcio, um homem deu entrada vítima de uma violenta estocada na barriga. Ele levou uma facada após uma discussão com um homem que ele já tinha uma rixa antiga. Os dois já vinham se desentendendo, já havia algum tempo, segundo as informações, até que ontem um deu-lhe uma facada na barriga do outro. Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio com as vísceras expostas, a bobosada estava aparecendo. Ele chegou no pico do urubu, ele estava mais para lá do que para cá. Ele chegou respirando, já estava quase no último suspiro quando entrou em ação os anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio, que o salvaram da morte. Os médicos, os técnicos de enfermagens, os enfermeiros salvaram a vida desse homem que deu entrada à noite de ontem no pronto-socorro João Lúcio. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. E mais, ainda do pronto-socorro João Lúcio, uma vítima de queda de árvore. Ontem, um homem foi subir em um abacateiro e com esse negócio de chove e passa chuva e chove de novo. Era a manhã de ontem, até que ele despencou de cima do abacateiro. Foi se quebrando todo no galho e quando chegou no chão, ainda caiu em cima de um tanque de 500 litros. Foi o que aliviou. O tanque estava com a tampa e ele caiu em cima do tanque, quebrou a tampa. Foi um alvoroço. Ele foi levado rapidamente ao pronto-socorro João Lúcio, onde após os procedimentos ele ficou internado, ficou em observação e no final da tarde foi liberado. Por pouco esse homem não parte dessa para pior. Ele tem 70 anos de idade e ontem foi apanhar abacate e quase parte dessa para pior. Pronto-socorro Platão Araújo, este localizado no coração da zona leste da cidade. E mais uma vez, um triângulo amoroso por pouco não acaba em morte. Foi no bairro Aliança com Deus. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Duas mulheres brigavam pelo amor do mesmo homem. Um homem de 59 anos de idade tem a esposa dele e ainda assim resolveu arrumar uma amante. Isso é muito horrível, isso é terrível. O homem que dá confiança para as intrusas do amor. Ele deixou que uma jovem, uma bela jovem de aproximadamente 24 anos se introduzisse em seu casamento. Ele estava de camaradagem com a novinha e levava para passear, levava para o restaurante e dava celular e dava roupa
ele estava fazendo de tudo para novinha, até que a mulher dele descobriu e foi tomar satisfação, e por pouco não acaba em tragédia, já que a esposa estava armada com uma faca e queria matar a jovem de 24 anos de idade. A mulher dele tem 60 anos de idade e queria matar a pobre jovem de 24 anos de idade, e após aí o rompimento com o seu protetor, agora ela está desamparada. 24 anos, aproximadamente 1,70 m, barriguinha sarada, toda feita na academia, né? Agora, coitada, está desamparada, está aí à disposição nas ruas da cidade. Ainda do pronto socorro, Platão Araújo. Olha a faca da morte! Elemento perigoso, com uma faca na mão, ele é o verdadeiro diabo, o Eduardo, um homem conhecido apenas como Eduardo, com uma faca na mão. O homem é uma desgraça, ele não se garante na mão não, é todo magrinho, franzinho, cara de besta, mas com uma faca na mão, ele é o verdadeiro diabo. E ontem, mais uma vez, ele fez outra vítima. O Eduardo estava no campo de futebol e do nada começou uma discussão lá por causa da pelada. O Eduardo não estava nem jogando, mas acabou se envolvendo em uma briga e deu-lhe uma violenta facada em outro homem conhecido como Jacaré. O homem é paraense e apelidam ele de Jacaré, lá na área do campo de futebol, e o Eduardo acabou espetando esse homem com uma faca. Ninguém dá nada pelo Eduardo, tranquilo, franzino, por ali, tudo com cara de besta, mas com uma faca na mão. Ele é um verdadeiro perigo. Esse Eduardo é morador da área da Cidade Nova, tem 24 anos de idade e continua à solta na zona norte da cidade. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção! A pedra está criando teia de aranha. Mais uma vez, mais uma noite madrugada, onde o passarinho da morte ficou quieto. Nenhuma morte por violência, ninguém morreu na bala, ninguém morreu na faca, ninguém morreu por paulada, ninguém morreu estrangulado, ninguém morreu esquartejado. Uma noite madrugada das mais tranquilas na cidade. Entretanto, o Instituto Médico Legal realizou 53 exames de corpo de delito. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Aqui no concurso 5.108 acumulou. As dezenas sorteadas foram 09, 45, 50, 52 e 58. 09, 45, 50, 52 e 58. A quadra saiu para 40 apostadores, cada um vai receber R$9.850,71. O terno teve 4.486 ganhadores com premiação individual de R$132,08. A Loto Fácil, o concurso 1883, saiu para um apostador de Lorena, em São Paulo, que vai receber R$1.951.757,69. Com 14 apostas, 14 números, 469 apostas, cada uma recebe R$1.829,24. Neste concurso 1883 da Loto Fácil, as dezenas sorteadas foram 01, 02, 03, 04, 05, 08, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 23. 6 horas e 34 minutos. Esportes.
Jorge Jesus pode ser punido por atraso e desfalcar o Flamengo na grande decisão da Copa Libertadores marcada para o dia 23 no Chile contra o River Plate. O técnico português foi denunciado pela Conmebol e terá de responder pelo atraso de 2 minutos na volta do intervalo dos seus jogadores contra o Grêmio na semifinal. Isso é coisa de mídia, não vai acontecer. Punir o técnico por 2 minutos de atraso é muito rigor. Placar dos jogos de ontem pelo Mundial Sub-17. Argentina 0, Espanha também 0. Ilha Salomão 0, Itália 5. Paraguai 0, México também 0. Tadjikistão 1, Camarões 0. Libertadores feminina. Corinthians 2-0 na Ferroviária. O Corinthians é campeão da Libertadores feminino. Série B do Campeonato Brasileiro. Paraná 1, Londrina 0. Jogos de hoje. Às 17 horas pela Copa do Mundo Sub-17 jogam Nigéria e Equador. Angola e Canadá. Às 20 horas jogam Brasil e Nova Zelândia. E ainda Austrália e Hungria. Às 19h15 pelo Campeonato Brasileiro Série B jogam Vila Nova e Brasil. Mais tarde às 22h30 vão jogar Cuiabá e Curitiba. Últimas notícias. A Bovespa fecha em novo recorde puxando apurações de bancos. Índice subiu 0,77% e terminou o pregão acima de 108 mil pontos pela primeira vez. O dólar caiu e fechou abaixo de R$ 4. A Federação Internacional de Poluição por Petroleiros tem um guia público de boas práticas para a limpeza de locais contaminados. O órgão já atuou em mais de 800 vazamentos causados por navios em 100 países diferentes nos últimos 50 anos. A federação foi procurada pelo Brasil por intermédio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e enviou pelo menos 3 técnicos para o país. Apesar da parceria, ações de limpeza realizadas na costa brasileira não seguem os protocolos indicados pela entidade em pelo menos 4 pontos. Enquanto termina sua viagem pela Ásia, o presidente Jair Bolsonaro voltou a causar polêmica com a postagem nas redes sociais. Um vídeo mostra um leão sendo cercado e atacado por um grupo de hienas e depois sendo resgatado por outros felinos. Legendas compararam o leão atacando a Jair Bolsonaro e entre os inimigos, além de partidos da oposição como o PT e o PCdoB, o Supremo Tribunal Federal, vários veículos de comunicação como a TV Globo, o Jornal Estado de São Paulo e a revista Veja e ainda o próprio partido do presidente, o PSL. Outros inimigos do capitão da reserva, como os movimentos feministas, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra e até mesmo a Lei Rouanet também foram lembrados. No final do vídeo, os leões que aparecem para o resgate são nomeados como conservador patriota. Na legenda, Bolsonaro lembrou de outros países da América Latina. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, confirmou nesta segunda-feira que o governo vai zerar a taxa de $18 cobrada de passageiros que voam para fora do país. Segundo o ministro, essa é uma das medidas regulatórias que o governo planeja como forma de incentivar o setor de aviação civil e a entrada de novas empresas no mercado. A taxa criada em 1999 é uma cobrança adicional feita com a tarifa de embarque em voos internacionais nos principais aeroportos do país e equivale a $18. Vou antecipar uma das medidas que é a eliminação da taxa adicional de $18 para voos internacionais, afirmou Freitas, após participar do Fórum de Líderes da Associação Latino-Americana de Transporte Aéreo. O Ministério acredita que a iniciativa deve baratear as viagens internacionais e também atrair novas empresas aéreas para o país. De acordo com o ministro, o fim da taxa será feito em breve. Segundo o secretário nacional de Aviação Civil, Ronei Glassman, para excluir a taxa já em 2020, o governo ainda precisa arrumar uma fonte para compensar a renúncia da Receita. A exigência está na Lei de Responsabilidade Fiscal. O secretário destacou que o fim da taxa representará uma renúncia de R$704 milhões por ano. O corpo do ator e diretor Jorge Fernando será velado hoje na Sala Marília Pera, no Teatro Leblon, na Zona Sul do Rio. Os fãs poderão se despedir a partir das 8 horas. Até às 10 horas a cerimônia será aberta ao público. Entre as 10 e 12 horas o velório será somente para parentes e amigos próximos. Às 13 horas será realizada a cerimônia de cremação na Capela Ecumênica do Cemitério da Penitência, no Caju, na zona portuária. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, vai fazer sessões de quimioterapia contra um câncer. O tratamento será iniciado nesta semana. Ele deve fazer a primeira quimioterapia nesta terça e despachar do hospital. Cão dos bombeiros de Minas Gerais que atuou em Brumadinho e Mariana morre por problemas de saúde. Thor era da raça Border Collie e tinha 5 anos e 2 meses. Segundo bombeiros, ele era considerado referência nacional em localização de pessoas desaparecidas.
A Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai prendeu 21 policiais nesta segunda-feira em 6 cidades paraguaias, incluindo a capital Assunção. De acordo com o Ministério Público, os militares recebiam uma mesada de até R$1.000 do traficante brasileiro preso Levi Adriano Felício, de 52 anos, apontado como um dos principais fornecedores de armas e drogas para facções criminosas brasileiras. As investigações revelam que a propina visava a proteção de Levi no Paraguai e a obtenção de informações privilegiadas para evitar a prisão do traficante, bem como facilitar os negócios dele no país vizinho. 8 afegãos, incluindo 4 menores, são encontrados em um caminhão refrigerado em Calais, na França. Eles foram encontrados na manhã do último domingo no porto de Calais, Pas de Calais, na França, em um caminhão refrigerado com galinhas congeladas com temperatura de 7 graus centígrados. Os 2 motoristas de nacionalidade romena foram detidos pela polícia. Idoso tenta incendiar mesquita na França, abre fogo e 2 pessoas são baleadas. As vítimas, ambas com mais de 70 anos, ficaram gravemente feridas, de acordo com as autoridades locais. O autor, de 84 anos, chegou a se candidatar nas eleições regionais de 2015, afirma um jornal. Robert Evans, produtor de O Poderoso Chefão e O Bebê de Rosemary, morre aos 89 anos. Ele tentou carreira de ator, mas foi ao produzir clássicos nos anos 70 e 70 que fez sucesso. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nesta segunda-feira uma foto do cachorro que participou da operação que resultou na morte de Abu Bakr al-Baghdadi, chefe do grupo terrorista islâmico. O nome do cão não pode ser revelado. Segundo a Associated Press, o cão é um pastor belga, muito usado em operações policiais nos Estados Unidos e no mundo, graças ao ótimo faro da raça. O general norte-americano Michael Milley disse que o cão se feriu levemente e já está se recuperando. Confrontos entre apoiadores de Evo Morales e oposicionistas deixam dezenas de feridos na Bolívia. Cerca de 30 pessoas ficaram feridas, 5 delas baleadas. Um homem está em estado grave. Brigas acontecem em Santa Cruz, Cochabamba e La Paz, entre grupos que comemoram a reeleição de presidente e outros que não aceitam o resultado de eleição e exigem segundo turno. Manifestantes voltaram às ruas do Chile nesta segunda-feira, mesmo após o presidente Sebastián Piñera anunciar a troca de 8 ministros do governo. Houve confrontos em Santiago e em outras cidades do país. Na capital, por causa dos tumultos, o metrô fechou as portas mais cedo e vai reabrir às 7 horas da manhã, 1 hora mais tarde do que o normal. Alguns manifestantes voltaram a incendiar estações e a fazer barricadas nas ruas da cidade. Também em Santiago, um incêndio de grandes proporções atingiu um centro comercial na principal avenida da cidade, a 850 metros do Palácio La Moneda, sede do governo. O procurador-geral da República, Augusto Aras, disse em entrevista ao programa Em Foco com André Sade na Globo News que vai estudar o inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal para apurar ameaças aos ministros da Corte, a fim de verificar se há alguma autoridade com foro privilegiado a ser denunciada ao STF. No último dia 22, 2 auxiliares de Aras tiveram acesso ao inquérito por autorização dada em 26 de abril pelo ministro Alexandre de Moraes. A antecessora de Aras, Raquel Dodge, considerava o inquérito ilegal e pediu o arquivamento ao STF. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, enviou ontem proposta aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, para impedir a prescrição quando o tempo máximo para a punição pela irregularidade é atingido até o fim do julgamento de recurso nos tribunais superiores. A proposta é alterar o Código Penal e estabelecer que, enquanto pendente de julgamento, os recursos especiais no STJ ou extraordinário no STF ou os respectivos agravos, o prazo de prescrição não será contabilizado. A alteração legal foi sugerida em meio a julgamento no Supremo sobre a validade das prisões após condenações confirmadas na segunda instância da Justiça. O placar está em 4-3 para manter o entendimento que autoriza as prisões e permite os recursos aos tribunais superiores, mas com o réu já preso. Faltam os votos de 4 ministros e o julgamento será retomado no dia 7 de novembro. Se virar lei, mudança proposta por Toffoli poderia reduzir impactos em eventual decisão do STF, que só autorize prisão após o trânsito em julgado, quando não houver mais recursos pendentes. Isso porque evitaria que processos prescrevessem enquanto aguardam análise pelo Supremo ou pelo Superior Tribunal de Justiça. Interlocutores de Toffoli disseram, no entanto, que a proposta independe do resultado do julgamento sobre
validade da prisão após segunda instância. Ou seja, ela é válida mesmo que o tribunal mantenha um entendimento que autoriza prisões após 2 instâncias confirmarem a condenação. Com a alteração legislativa sugerida, evitar-se-á eventual extinção da punibilidade por prescrição no âmbito dos tribunais superiores, afirmou Toffoli no documento Alcolumbre e Maia. Quem defende a prisão após condenação em segunda instância afirma que a possibilidade de recorrer a instâncias superiores adiam o cumprimento da condenação por anos e que muitos casos acabam prescritos sem possibilidade de punição em razão do tempo decorrido do fato. 6h49 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Rei Arthur confirma a compra de votos para a escolha do Rio como sede da Olimpíada de 2016. Folha de São Paulo. Bruno Covas recebe diagnóstico de câncer e será submetido à quimioterapia. O Estado de São Paulo. Perto de STF rever segunda instância, Toffoli propõe antídoto para combater prescrição. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Homem assalta a residência no Lago Sul e sequestra a dona da casa. Valor econômico. Em dia favorável no exterior, Ibovespa fecha em novo recorde, dólar fica abaixo de 4. Estado de Minas. Relator da CPI de Brumadinho vai pedir indiciamento de ex-presidente da Vale e mais 21. Jornal do Comércio no Recife. Maia vê dificuldade para a reforma administrativa sem avanço na tributária. Fortaleza Diário do Nordeste. Câmara aprova a cassação de prefeito de Uruburetama. Médico acusado de abusar de pacientes. Em Porto Alegre, o 0 hora. Detentos gravam festa com 100 quilos de carne e serão investigados pela direção do presídio de Porto Alegre. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Crise com a Argentina acende alerta para exportações. Em tempo. Crise entre Brasil e Argentina pode prejudicar a Zona Franca de Manaus. Diário do Amazonas. Defesa de Sotero utilizará vídeo em 3D durante julgamento. Mascate. Morte e julgamento 3D, legítima defesa? A crítica. Caso Wilson Justo, julgamento começa hoje, delegado Sotero nas mãos de 7 jurados. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Peregrini. Trabalhos técnicos de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã, às 5h45.